Deus nos ama. Jesus nos ama. E está atento às nossas necessidades. Sabe que somos fracos. Não é à toa que lá na cruz, quando já estava prestes a expirar, ele olhou para nós e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não foi uma condenação, olha. A gente estava lá aplaudindo ele ser crucificado. A gente estava festejando a sua morte. Porque se nós não estávamos lá, estávamos em algum lugar, e se estivéssemos, estaríamos fazendo a mesma coisa. Se fosse eu, como bom espírita, bom no sentido figurado, né? Porque, como mesmo Jesus disse, bom é só Deus. Eu gosto de dizer que eu sou um espírita convicto. Se eu sou um bom espírita, ainda não sei. Mas como um espírita convicto, eu diria, vocês vão ver na próxima encarnação. Vocês estão fazendo isso comigo agora? Espera para ver. Não é isso que a gente pensa às vezes? Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, nós que aqui estamos, somos espíritos já que caminhamos bastante. Somos espíritos imperfeitos, sim. Porque todos que estamos encarnados, exceto mesmo os mentores, claro que o grau de imperfeição deles é muito menor do que o nosso, mas mesmo os nossos mentores são ainda espíritos imperfeitos. Mas eu acredito que não existe ninguém aqui que goste de fazer o mal. A gente faz o mal? Faz. Toda hora a gente faz o mal. O problema é que nós imaginamos o mal só essas coisas grandes, matar alguém, roubar, assaltar. A gente acha que mal é isso. Isso é mal, obviamente. Mas muitas vezes, dado nosso grau de compreensão, o pequenino mal que nós fazemos é até mais grave do que esses grandes males praticados por algumas pessoas. Então nós já não erramos por querer, nós erramos porque somos imperfeitos e não gostamos do erro. Nós procuramos corrigir os nossos erros, corrigir os nossos defeitos, porque nós já compreendemos isso. Sabemos todos que estamos numa caminhada longa, visando o quê? A perfeição. E o que é a perfeição? É aprimoramento. Aprimoramento moral e aprimoramento intelectual. Um espírito perfeito é aquele que reúne todas as qualidades morais boas, um bom espírito e todo o conhecimento. Estamos longe? Estamos muito longe, mas está errado isso? É para ficar triste? Não. Estamos no caminho. Nós estamos perseguindo esse objetivo, como nos diz o Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes para chegar à perfeição. Já fomos piores do que somos hoje. Piores no sentido de que menos perfeitos. Porque imperfeição não é sinônimo de maldade ou de ruindade. Imperfeição é que ainda não tivemos a oportunidade de evoluir. Seria como dizer que uma criança de 5 anos é burra porque não sabe ler. Tem sentido? Não. Ela não sabe ler porque ainda não teve tempo para aprender. Então, quando se diz que um espírito é imperfeito, não estamos querendo dizer que ele é mau. E nós já temos essa compreensão. E esse é o momento de nós atestarmos isso. Jesus, quando quis exemplificar, usando a linguagem daquela época, né, a linguagem que nós podíamos entender, o que seria a nossa destinação, ele simulou um julgamento. Aliás, por 2 vezes ele falou sobre isso, né? Numa vez ele falou do joio e do trigo. O que era o joio? O joio era uma praga que era plantada e crescia junto com o trigo. Cresciam juntos. Por que não se arrancava o joio? Porque estragaria o trigo.
A gente às vezes vê isso na nossa casa, né? A gente vai tentar arrancar uma planta daninha lá no jardim e acaba arrancando a flor junto. Não acontece isso? Então, com o joio acontecia a mesma coisa. Jesus ensinou isso. Aquela pergunta, por que deixa o mal junto com o bom? Porque são necessários, se sustentam. O bom dando o exemplo, para tentar melhorar aquele que é mal, e o mal despertando em nós a nossa capacidade de amar, nos colocando à prova todos os dias. E Jesus disse que só é possível separar na colheita. Na colheita. Quando se colhia o trigo, eu não sei se ainda existe o tal joio, né? Eu acho que não. Hoje, com a tecnologia, não existe mais isso. Mas na colheita se separava o joio, que era queimado, era jogado no fogo para queimar, para ser destruído, e o trigo era levado à sua destinação como alimento. Ou seja, ele quis exemplificar isso que nós vemos. Por que tem tanta maldade no mundo? Porque a maldade faz parte da humanidade, existem pessoas más, e que estão em nosso meio para que a gente possa exemplificar, para a gente possa mostrar para eles que é possível ser bom, que é possível lutar contra a maldade. E ao mesmo tempo, eles são importantes para nós, porque se não existissem os maus, como é que nós saberíamos que somos bons? Se todo mundo fosse bom, que exercício nós teríamos que fazer? Nenhum. E nós vivemos esse momento da separação do joio e do trigo, ou como disse Jesus, do bode ou das ovelhas, né? Que ele deu o segundo julgamento, que Deus colocaria uns à direita, outros à esquerda, e diria àqueles que estão à direita: tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, nu e me vestiste, prisioneiro foste me ver, doente me socorreste, estrangeiro me acolhestes. E eles diriam: mas quando, Senhor, fizemos isso para o Senhor? Quando fizeste aos seus irmãos, foi para mim que fizeste. E diz a mesma coisa para os outros, né? Tive fome e não me deste. Mas quando? Imagina se eu não faria. Para mim vocês fariam, mas para os seus irmãos vocês não fizeram. Qual é a diferença entre nós espíritas e as outras crenças religiosas? Eles acreditam que Deus, em determinado momento, vai realmente apontar o dedo. Você é joio, você é trigo, você é joio, você vai para o céu, você vai para o inferno. Nós não acreditamos nisso. Nós sabemos que inferno não existe, nem céu. Existe vida depois da morte. Existem condições difíceis depois da morte. De acordo com o que nós vivemos, como nós somos em nossa vida encarnado, nós podemos enfrentar situações verdadeiramente infernais na espiritualidade. E mesmo depois de encarnado. E existem situações felizes na espiritualidade que poderiam ser consideradas ao céu. Nós sabemos disso, né? E Jesus usava esses termos para a gente entender. Mas como é que vai ser feita essa situação, então? Nós estamos vivendo esse momento. Estamos vivendo esse momento. Está difícil a situação? Será que existe alguém aqui que pode dizer: não, tá bom, tá beleza, tá fácil? A gente não vê horizonte. A gente não vê horizonte. A moral não existe, justiça a gente põe em dúvida, a política, pelo amor de Deus, não quero criticar, não quero fazer crítica política, mas para a gente apenas constatar, né? A gente não vê esperança, vê? A gente não vê esperança. E não é só no Brasil. A gente vê que o mundo está tumultuado. A Europa, até pouco tempo, era um oásis de paz. Hoje estão sofrendo, talvez mais do que nós, porque não estão acostumados. Nós já estamos até acostumados com isso. Eles não. Eles estão sofrendo terrivelmente pela insegurança, pelo medo. O mundo está tumultuado. Eu disse que nós não pensávamos que Jesus nos ama, mas a gente não pensa nisso também. A gente ouve falar de transição todos os dias. E a gente não acredita.
Ou acha que transição vai ser uma coisa tranquila, beleza, Jesus vai chegar e dizer, a partir de hoje o mundo é um mundo de regeneração, ninguém mais vai sofrer. Para começar, será que nós estamos preparados? Não. Nós estamos nos colocando, nós fomos colocados na situação de decidirmos por nós mesmos o que nós somos. Porque é muito fácil. Eu tenho um amigo que ele admira certos países da Europa. Ah, meu Deus, lá é tudo limpinho, lá é tudo, não tem crime, lá não... pode ser até ser verdade. Mas experimenta fazer alguma coisa errada lá para ver o que acontece. Então, há virtude em não fazer coisa errada onde não se pode fazer? Um muçulmano não beber, há alguma virtude nisso? Se ele beber, ele morre. Se ele roubar, corta uma mão. A virtude está em fazer ou deixar de fazer quando se pode fazer. Quando se decide em função de um foro íntimo, eu sou cristão, eu não devo fazer isso, ainda que todos façam, ainda que seja permissível, ainda que ninguém vá me censurar, eu sei que não devo fazer. Aquela história, né? Você não entrar na faixa exclusiva de ônibus, porque ela existe e tem uma finalidade, não porque tem alguém lá que pode te multar. É um exemplo simples, né? Não passar o farol vermelho, não porque você acha que pode levar uma multa pesada, mas porque você sabe que o farol vermelho está lá para você parar. E não é para você olhar para ver se vem carro e passar, é para parar. São coisas materiais simples, mas que exemplificam bem, projetando isso para a nossa conduta geral, diante dos nossos irmãos, diante daqueles que nos cercam, como nós devemos nos comportar para sermos dignos desse momento maravilhoso que nos espera. Eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Quando a gente fala momento, não estou dizendo que vai ser amanhã, que vai ser... Estamos vivendo, nós podemos viver ainda 2 ou 3 encarnações, sei lá quantas, durante esse processo, não tem importância, somos eternos. O importante é que saibamos que ele virá, que nós estamos construindo isso. E nem é importante que venha para o mundo todo, é importante que nós tenhamos essa transição. Quantos espíritos, né, que vivem entre nós, que fizeram já essa transição, que vivem como verdadeiros missionários nos lugares mais pobres, mais tristes, mais miseráveis, com amor, porque já fizeram a transição. Senão não adianta. Eu me lembro do tempo que eu era batista, que eu ouvi um pastor falando que lá eles esperam a vinda de Jesus. Jesus vai voltar e tem até um cenário bonito, nas nuvens, anjos tocando trombeta, é um negócio bonito. E o pastor resolveu testar a fé dos fiéis. E colocou, combinado, parte da banda no teto da igreja, com tambores, com instrumentos de sopro, barulhentos. E ele fez o seu sermão todo voltado para a volta de Jesus. E diante de uma senha, e Jesus está voltando, o pessoal começou a tocar, fazer barulho, não ficou um dentro da igreja. É uma historieta? É, mas que pode se aplicar a nós, como nós somos. O apóstolo Paulo disse, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, como eu devo me comportar? De acordo com os princípios ensinados por Jesus, e enfatizados pela doutrina espírita, que não é de agradar a Deus, né? Usa-se muito essa expressão, agradar a Deus, que Deus me perdoe, porque Deus me ama. Tá, Deus ama a gente, sim. É como diz os crentes, tem uma frase que eles colocam nos carros, Deus é fiel. É, claro, mas você é fiel. Nós devemos nos comportar diante do nosso próximo, como Jesus ensinou, né? Lá no famoso julgamento, nós
que temos que nos relacionar. E nós que temos que nos comportar. Entendendo que as dificuldades, inclusive as maiores dificuldades que nós enfrentamos, têm uma finalidade. Tem uma razão de ser. E não é só apenas a lei do karma, o resgate, não. É a prova que nós precisamos para nós crescermos. Eu via ontem na televisão alguém falando sobre o estresse, sobre a crise. E não tinha nada a ver, não era espírita, não. Não sei se era psicólogo, o que ele era. E ele deu um exemplo, ele falou da lagosta. Que a lagosta, ela cresce. Existem vários animais que acontece isso. Mas o casco dela não cresce. Então, quando ela cresce muito, ela fica incomodada. Aí ela se esconde lá numa pedra e lá ela deixa o casco e cria outra. E assim por diante. Ela faz isso várias vezes para poder crescer. Se ela não tivesse esse incômodo, ela jamais cresceria. E na hora eu pensei, puxa, essa é uma mensagem espírita importante. Se nós não tivermos a dificuldade, nós paramos no tempo. Nós não fazemos nada. E as dificuldades não estão aí para derrubar a gente, não, gente. Eu gosto sempre de dar o exemplo, a gente vê aí nos atletas, né, aqueles obstáculos. Já viram aquela corrida de obstáculo, que eles põem cavalete e sai pulando aquilo lá? Não está lá para derrubar o atleta. É verdade que no treinamento, provavelmente, muitas vezes caíram, machucaram a perna, tiveram que ir para o pronto-socorro. Mas o objetivo é chegar ao fim sem cair nenhuma vez. E depois, o mais rápido, até ganhar a medalha de ouro. Assim também são as dificuldades que se apresentam diante de nós, seja de ordem pessoal, seja doença, seja problema financeiro, seja problema de família, seja problema social ou político, como nós estamos vivendo, tem por objetivo nos fazer crescer, nos colocar à prova. Temos que confiar em Deus, temos que confiar em Jesus, como diz a música, Jesus nos ama. Enquanto cantava, eu lembrava de uma passagem na Bíblia, que até o pessoal questiona, né? Você viu que Jesus andava sobre o mar, né? Andou sobre a água. Então o pessoal brinca, diz que ele conhecia o caminho das pedras e tal. E uma vez ele estava caminhando em direção ao barco, em que estavam lá, entre outros, Pedro, e Pedro se animou, ele tinha uma fé arrasadora. E resolveu andar sobre a água também, para encontrar Jesus lá no meio da água. E Jesus falou, vem! E ele entrou na água e saiu, mas ele vacilou e afundou. Óbvio, né? Só que Jesus o pegou pela mão, levantou e fez com que ele caminhasse. Ou seja, ainda que nós não tenhamos certeza das nossas forças, tenhamos certeza de que Deus está conosco, que Jesus está conosco para nos amparar. Das nossas reais necessidades, nós somos espíritas. E nós sabemos que somos espíritos. E como espíritos, nós temos provas a realizar. A encarnação não é não é o nosso estado definitivo, não é o nosso estado real. É um momento nosso como espíritos para a gente realizar uma tarefa. E se esse momento, se essa roupa que nós vestimos nos incomoda, vamos procurar melhorá-la, para que numa próxima encarnação ela seja mais folgada, seja mais cômoda. Depende de nós. Então nós temos que nos esforçar. E como nós devemos nos comportar nesse momento difícil que nós estamos vivendo? No capítulo que Jesus fala lá sobre, o Kardec colocou no capítulo 24, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, não se acende uma lâmpada. Hoje até esse exemplo nem é muito significativo, porque hoje a gente tem lâmpada elétrica que fica no alto, né? Mas naquele tempo isso não existia. Eram aquelas lâmpadas movidas a azeite, tipo das nossas lamparinas. Os mais velhos conheceram a lamparina, né? Era um recipiente com um pavio e movido a querosene. Que a gente punha onde? Nos lugares altos. Eu uma vez pus embaixo da cama, botei fogo no colchão. Mas eu era criança, isso não era o normal.
Eu não sei o que eu fui procurar lá embaixo, levei a lamparina junto e botei fogo no colchão. Felizmente era um colchão de palha, né? Queimou, mas é fácil fazer outro. Levei um castigo, mas paciência. Aprendi que não devia entrar com a lamparina. Olha aí, não devia entrar com a lamparina embaixo do colchão. Naquele tempo, então, Jesus disse, não se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire. Alqueire era um recipiente que era usado para medir mantimento. Ou seja, não se acende uma lâmpada e coloca uma lata em cima. Porque senão, embora continue acesa, ela não ilumina, não realiza aquilo para o qual ela existe. Se coloca no velador, no local alto, para iluminar a todos que estão na casa. Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal, gente? Além de subir a pressão. Para salgar. Se tem alguém aqui que precisa comer sem sal, sabe quanto é horrível. Sem sal, nada tem gosto, a não ser o doce. Né? Mas até no doce, o bom confeiteiro coloca uma pitada de sal. Não é verdade? Mas se o sal perder o sabor, serve para alguma coisa? Pode até ser chamado de sal, mas não serve para nada. Como Jesus disse, para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Uma cidade colocada sobre um monte não pode ser escondida, todo mundo a vê. Ele não conhecia, aliás, ele conhecia, mas nós não conhecíamos na época, né? A luz elétrica, a gente viaja pelo interior, a gente vê aquelas pontos de luz, é muito bonito, né? Uma noite escura, na estrada aqueles pontos de luz. Por quê? Está num lugar visível. O que Jesus quis dizer com isso? Não é suficiente nós sermos cristãos, não é suficiente nós sermos espíritas, temos que nos comportar como tais, temos que ser vistos como tais. Não é sair por aí colocando uma etiqueta na testa, sou espírita. Isso não quer dizer nada, mas se comportar como espírita, se comportar como cristão. Onde? Em todos os lugares, na nossa conduta, na nossa convivência, no ônibus, no carro, no trânsito, na nossa casa principalmente, na casa espírita. Temos que nos comportar como espíritas, temos que ser a luz do mundo, o sal da terra. Como é bonito, né? Quando alguém descobre que o sujeito é espírita e diz, é por isso que ele é bom. Imagina quando diz, imagina se não fosse. Aliás, eu conheço um caso, eu tenho um irmão que é batista ainda, e radical, e vive me pegando no pé, mas eu também aproveito, eu não deixo por menos também, né? Eu dou umas cutucadas nele de vez em quando. A gente se dá muito bem, nós somos 3 espíritas e 2 batistas, mas a gente não briga por isso, nós temos um por todos, todos por um, somos, acho que, uma família muito unida, apesar da diferença religiosa, né? Mas ele trabalhava no fórum e ele conheceu um sujeito, um diretor de cartório, que ele dizia que era muito ruim. Ele dizia, nossa, aquele homem era uma peste, desculpe a expressão, e é espírita, hein? Eu não sei se o homem era assim mesmo ou era severo, porque às vezes a pessoa não tem a medida para o rigor e acaba se tornando antipático, né? Mas não é defeito ser severo. Só que o espírita precisa ser severo com amor. Tem que ser rigoroso, porque tem que ser responsável, mas na medida do possível com todo o amor do mundo, né? Mas isso às vezes é verdade. Quando eu era criança, quando surgiu na região as igrejas evangélicas, que na década de 60 começou a se expandir isso, né? Era comum ouvir a pessoa dizer assim, não, você vai comprar um cavalo, vai um negócio lá com fulano, pode ir tranquilo, ele é crente. E era verdade. Ser crente era sinônimo de honestidade, de bondade. Hoje mudou, né? Para muita gente, não para todos, ainda existe, como existem espíritas honestos e espíritas desonestos. Não é o privilégio deles, não. Então, nós precisamos ser vistos, como Jesus ensinou, né? Não se acende uma luz e esconde. O sal
só tem utilidade se ele salgar. Sejam vistos. E ele conclui, Kardec não colocou no 24º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele parou aí. Mas na sequência, Jesus disse, brilhe a vossa luz, para que Deus seja glorificado com as vossas boas ações. Olha que bonito, não sei como Kardec deixou passar essa. Porque, para mim, é a parte mais expressiva do texto. Brilhe a vossa luz, para que Deus seja glorificado nas vossas boas ações. Nota que ele não disse, para que Deus seja glorificado com as vossas orações, com as vossas penitências, com as vossas ofertas, com as vossas rezas. Para que Deus seja glorificado com as vossas boas ações. Pensemos nisso, gente. E quando eu falo assim, eu falo para mim também, porque todos nós vivemos momentos complicados, né? E a gente tem que exercitar isso todos os dias. Lembrando que está tudo certo, como já diz o Espiritismo, está certo. Esse momento está certo, é assim mesmo. Até mesmo essas coisas horríveis que nós vemos aí, é o melhor momento que nós estamos vivendo. Disse uma vez um guru indiano chamado Sai Baba. Eu conheci pouco dele, mas o Divaldo era fã dele. Disse que ele tinha uma espiritualidade muito elevada, e quem sou eu para duvidar do Divaldo? E eu vi não sei se é dele ou se ele copiou de alguém, mas ele disse o seguinte, se você tem um porão escuro na sua casa, você não vê nada que está lá dentro. Você acende uma pequena luz, você vê as coisas grandes. Você acende uma grande luz, você vê tudo. Tudo já estava lá, você que não via. Então, esse momento que nós estamos vivendo, por que é importante? Porque está aparecendo. E pode ser tratado. Se vai, eu não sei. Se vai, eu não sei. Mas, então, é um momento importante que nós estamos vivendo, difícil, doloroso, mas importante. É o momento que se descobre a doença. É o primeiro passo para o tratamento, né? Enquanto nós não descobrimos que estamos doentes, nós somos roídos pela doença. Nós só começamos a tratar quando a descobrimos. Então tenhamos confiança, não é? Tenhamos confiança em Deus, e como os Espíritos têm dito, Bezerra de Menezes, eu já vi várias mensagens dele, Eurípides Barzanufo, nos incentivando a não entrar no pessimismo, no espírito depressivo, e especialmente não fomentar esse tipo de coisa com comentários pessimistas, com julgamentos, com críticas, porque isso não leva a lugar nenhum. Vamos orar. Orar pelos nossos dirigentes, orar por aqueles que nós achamos que são maus. Porque orar pelos bons é fácil, vamos orar pelos que nós achamos que são maus. E nunca nos esquecermos que somos filhos de Deus. Que temos uma destinação, chegar à perfeição. Para concluir, eu vi outro dia numa carroceria de caminhão, outro lugar eu cito isso que eu achei muito bonito. Normalmente escreve-se muita bobagem no para-choque do caminhão atrás, não é? Mas essa frase eu achei fantástica. Eu não sei nem se quem escreveu tem noção da profundidade dela. Ele disse, não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Pensem nisso. Somos filhos de Deus. E Jesus orou por nós. E prometeu que jamais nos deixaria. Não vos deixarei órfãos. Ele disse. Então vamos ter confiança. Vamos orar. Vamos buscar forças. E com certeza, amanhã, os momentos difíceis serão apenas uma lembrança. Ou às vezes nem uma lembrança, porque nós temos o hábito bom de esquecer os momentos difíceis. Dizem os estudiosos que nós só devemos lembrar das coisas ruins para nos lembrar de quanto elas nos fizeram crescer e para nos lembrar que nós tivemos forças para vencê-las, que nós superamos. Que Jesus possa nos abençoar. Uma boa noite a todos.